uma vez eu vou fazer a continuação do estudo do livro de Gênesis, que são os 5 primeiros livros de Gênesis escritos por Moisés, chamado Pentateuco, diz a palavra do Senhor. E esses 5 primeiros livros se chamam Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O Senhor Jesus, ele me usa para mim dar estudo desses 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco ou a Torá, escrito por Moisés. Diz a palavra do Senhor. Então eu vou começar em Gênesis e terminar em Deuteronômio. Eu parei em Gênesis capítulo 15, me afastei um pouco das gravações desse canal de Jesus, e aqui eu estou de volta devido à enfermidade, mas aqui eu estou de volta porque o Senhor Jesus, ele cura todas as enfermidades. Confie no Senhor, né? E diz a palavra do Senhor que eu parei em Gênesis capítulo 15. Aonde eu parei nesse Gênesis capítulo 15, falou sobre onde Deus prometeu para Abrão que iria dar um filho para ele, mas Abrão colocou no seu coração o desejo, né? Mas Saraí, ela duvidou. Mas Abraão disse: mas Senhor, como que eu vou dar um filho? Como a minha esposa ela vai conceber um filho? Porque ela é estéril. Será que vai nascer? Será que vai ser o meu descendente? Não. Será que tudo que eu tenho, será que a promessa que tu tens, será que vai cumprir algum dos meus trabalhadores, algum dos meus servos? Será que vem de Eliezer, que é um dos meus servos? Deus disse: não, a tua descendência, tudo aquilo que tu tem, tudo aquilo que tu ainda vai possuir, vem de um filho gerado por ti mesmo, vem do ventre de Saraí, mas vai ser o tempo e na hora de Deus. E ali Abraão confiou, mas Saraí duvidou. Mas como que eu vou ter um filho que eu já estou tão idosa, já estou de idade avançada? Ali Saraí duvidou, diz a palavra do Senhor, e por ela ter duvidado, ela se apressou em querer dar um filho para Abrão. E Abrão, ele estava com a certeza que Deus ia cumprir a sua promessa, mas ali Saraí não pôde esperar. Ali Saraí, ansiosa, não esperou aquilo que o anjo falou para Abrão, que ele ia dar um filho vindo da sua descendência. Não era vindo do seu servo, não era um servo seu que ia ser do seu filho, como esse servo Eliezer. Não, ia ser um servo mesmo vindo das suas descendências, da sua esposa também, vinha para o seu ventre. Mas Saraí não esperou o tempo de Deus, e ali disse para ele: não, Abrão, você quer um filho? Não, você tem que possuir a serva Agar. Agar, ela era egípcia, ali ela veio dali do Egito, aonde Abrão entrou ali, aonde ele disse que Saraí era sua esposa. Ali houve a peste ali naquele lugar no Egito, e ali o rei ali descobriu, o rei Faraó descobriu, e ali expulsou o Saraí, Abrão e Ló, que ia consigo, que era o seu sobrinho. E ali, quando ali aquele Faraó expulsou ali Abraão e Saraí, e ali levaram Saraí, que era serva, e ali passou a ser serva de Saraí. E ali muitos outros egípcios também acompanharam Abrão e Saraí, diz a palavra do Senhor. E essa serva Agar era de lá do Egito, e acompanhou Saraí, diz a palavra do Senhor. E isso fala que em Gênesis capítulo 15, aonde Deus prometeu para Abrão que ia lhe dar um filho, aonde Saraí colocou no seu coração a dúvida, mas Abrão confiou. E eu vou ler hoje no capítulo 16, que é Saraí e Agar, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor ali, Saraí, nesse capítulo 16, ela não soube esperar, ela não confiou no Senhor, ela não entregou sua confiança no Senhor. Quantas mulheres, quantos homens que Deus promete que vai lhe dar algo na sua vida, e muitas das vezes não tem a paciência de esperar, não tem a paciência de confiar no Senhor, não tem a paciência de se entregar a Deus e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Por isso que muitas das vezes quantos ministérios são frustrados, quantos servos de Deus são frustrados dentro da casa de Deus, quantos homens e mulheres não sabem esperar no tempo do Senhor e volta para o mundo, volta para comer o velho vômito como os cachorros, volta a praticar as coisas errantes porque não confia no Senhor, e muitas das vezes vai sofrer, vai perecer, que foi o caso de Saraí. Deus prometeu para Abrão, mas Saraí disse que mas eu já sou muito de idade avançada. Abrão nessa época
uns 86 anos. E Saraí basicamente tinha uns 76 por aí. Mas Abraão, quando nasceu, Ismael tinha 86 anos. Então Saraí não soube esperar. Ela viu que ela já estava de idade avançada, mas a promessa de Deus, quando Ele cumpre na tua vida, quando Ele fala na tua vida, meu irmão, quando Ele fala na minha vida, Ele cumpre, amado irmão. Sabe esperar o tempo e a hora de Deus. E Saraí não soube esperar. E ela disse: não, Abraão, eu vou te dar a minha serva Agar, concede com ela um filho, e aí vem a tua descendência, porque eu já sou muito velho. A Bíblia não fala, mas com certeza Abraão disse, Deus prometeu, confia, Sara. Mas Sara olhou pela sua idade, mas a promessa que Deus Ele promete na tua vida, amado irmão, Ele vai cumprir. Assim como Ele prometeu na vida de Saraí e Abraão, Ele ia cumprir. Ele disse: não vem não nascer a tua descendência, não vem do teu servo Eliezer, não, vem de ti mesmo, Abraão. Eu vou te dar um filho, Sara vai ter um filho, ela vai dar a luz. Mas ela não confiou, amado irmão. Quantos homens e mulheres têm se frustrado porque não confia no Senhor? E eu vou ler em Gênesis capítulo 16, a continuação da mensagem que fala Saraí e Agar. Ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Saraí a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar luz. Filhos, toma, pois, a minha serva, e assim me ficarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Saraí. Então Saraí, mulher de Abraão, tomou Agar. Então Saraí, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele possuiu ela, concebeu, vendo ela que havia concedido, vendo Agar, que havia concebido, foi até a sua senhora por ela desprezar. E aqui diz a palavra do Senhor, ali Agar, vendo que ela já estava grávida, vendo que ela ia dar um filho para Abraão, ela foi até Saraí, diz a palavra do Senhor, e humilhou. Mas por que Saraí passou por isso? Porque Deus prometeu que Ele ia dar um filho para Abraão e Sara, mas ela não confiou no Senhor. Ela olhou pelo seu tempo de idade, e muitas das vezes nós não confiamos no Senhor, não importa a idade que esteja, não importa os anos que passam, não importa o momento que você está, mas aquilo que Deus Ele promete e cumpre. Então Saraí não confiou no Senhor, e ela mandou Abraão se deitar com Agar, e ali Agar engravidou, e ali começou a desprezar Saraí, e ali ela se sentiu mal. Ali começou, o pagamento por ela não ter confiado em Deus. Foi começando Agar humilhando ela, e diz a palavra do Senhor, ela foi até Abraão, falou para Abraão que Agar tinha humilhado, e ali Abraão disse: não, ela é tua serva, Saraí, faz o que você achar que deve fazer. Ela foi até Agar, humilhou Agar, e ali diz a palavra do Senhor que Agar fugiu da presença dali da sua senhora, e ali ela fugiu para o deserto, e ali ela teve um encontro ali com um anjo. Um anjo diz: o que é que tu estás fazendo? De quem tu estás fugindo? E ela, Agar, disse: eu estou fugindo da minha serva. O anjo disse: volta lá, te humilha lá até tua senhora ali, volta, porque eu vou multiplicar. O anjo disse: eu vou multiplicar sobre modo a tua descendência, dizendo que ali que ela estava carregando até o nome da criança, Deus já tinha falado para Agar, já tinha falado que ia ser Ismael, e ali ele era um homem, diz a palavra do Senhor, ele era um homem ia ser um homem cheio de saúde, e as suas descendências ia se expandir sobre modo, diz a palavra do Senhor, de maneira que por numerosa não será cortada. Então ali diz a palavra do Senhor, Agar voltou, se humilhou a Sara, e ali diz a palavra do Senhor, já finalizando aqui, Agar deu à luz um filho a Abrão. Abrão, a seu filho que lhe dara Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Então diz a palavra do Senhor que muitas das vezes, Deus Ele promete as coisas para nós. Muitas das vezes Deus promete as coisas para você, mas nós não confiamos
confiamos, amado irmão. Então confia no Senhor, porque tudo que Deus faz é o melhor para você. Tudo que Deus faz é o melhor para mim. Não importa o tempo que passar, o ano, a semana, o mês, o ano, não importa. Deus, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu, porque ele não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. E logo, continuando, eu vou falar, né, que depois Abraão, já no capítulo 17, vai mudar o nome de Abrão para Abraão e Saraí para Sara. E também logo eu vou falar também sobre Ismael, que ele foi num lugar, né, onde viveu, onde na Arábia, e lá ele fez suas descendências, casou, diz a palavra do Senhor, com sua esposa Arábia também, casou. Ele não era Ismael Arábia, mas ele foi para essa cidade lá, cresceu, e a sua esposa era Arábia, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, ali ele cresceu, ali fez família, ali seus filhos ali habitaram, diz a palavra do Senhor. Então diz a palavra do Senhor, confia no Senhor, amado irmão. Se o Senhor te prometeu, ele vai cumprir. E diz a palavra do Senhor, que o Senhor Jesus, ele é o único que pode todas as coisas. Siga a Jesus.